Ótimo. Muito bem. Então, entre os antihipertensivos, né, os diuréticos nós já comentamos, e existe uns antihipertensivos que nós já comentamos também quando nós falamos em adrenérgicos. Vocês lembram? A gente falou em bloqueador alfa, em bloqueador beta, em bloqueador de neurônio adrenérgicos. Lembram disso? Bem vagamente, lembram? Então, tá bom. Se lembram, tá bom. Então, vamos falar primeiro dessas classes que a gente já conhece, para depois a gente entrar as outras classes mais novas, né, em que a gente ainda não chegamos a falar sobre elas. Ok? Então, vamos falar dos bloqueadores alfa. Bloqueador alfa. Gente, aonde nós temos receptor alfa? Que parte do nosso corpo existe o predomínio de alfa? Vasos, muito bem, vasos. E o que o alfa faz aos vasos? O alfa, ele vai fazer vasoconstricção, né? Ele faz vasoconstricção. Muito bem. Se o alfa faz vasoconstricção, o bloqueador alfa, que é o antagonista do receptor alfa, ele vai fazer vasodilatação, né? E dilatando o vaso, então aí nós temos a diminuição da resistência periférica e automaticamente queda de pressão arterial. Ok? Esses fármacos, eles começaram a ser utilizados, né, há muitos anos, e a gente usava eles porque era uma coisa nova, né, e não tinha a opção que nós temos hoje. Hoje, a gente vai ver nas próximas aulas, classes antihipertensivas, né, bem melhores, e é o que a gente usa mais hoje. Então, esses bloqueadores alfa já foram muito utilizados, hoje nem tanto, né, porque temos essas classes mais novas, mais eficientes e com menor número de efeitos adversos. Bem, bloqueador alfa, o Prazosin foi aí o representante dessa classe. E quando a gente usava o Prazosin, né, a recomendação era utilizar de manhã, né, para ele fazer o efeito durante o dia, e aí você tinha uma queda de pressão. Quando se usava o Prazosin, logo que ele saiu, né, no mercado e que os cardiologistas começaram a prescrever enlouquecidamente, né, o novo fármaco e tal, e começaram a perceber um grande número de pessoas que tomavam o Prazosin e era de manhã, tomava e saía para a rua, para trabalhar, para andar, sei lá o quê. 90 minutos contados no relógio, essa pessoa, ela caía, aonde ela tivesse. Ela caía. Ela tinha uma hipotensão postural e caía. Aí todo mundo, pô, o que está acontecendo, tal? Ah, não, é de manhã, não sei o quê, então agora toma à noite, né? Você toma, você deita, aí você não cai mais, né? É mais ou menos isso. Mas foram percebendo que esse efeito, ele acontecia praticamente na primeira dose. A partir da segunda,
terceira dose, você não sentia mais esse tipo de efeito. E aí, o que aconteceu? Bom, então, vamos dividir essa primeira dose. Aí, dividia aquela dose em 4, dava 1/4 no primeiro dia, 2/4 no segundo dia, e depois a pessoa chegava ao comprimido e não tinha mais o problema. Por que esse bloqueador alfa, ele leva, né, a essa hipotensão postural? É que ao bloquear alfa, ele bloqueia todos os alfas, inclusive os alfas que estão aqui, as carótidas, né, nas artérias que irrigam o nosso cérebro. E aí, quando você tem uma vasodilatação generalizada, que a pressão cai, você também perde a pressão de perfusão cerebral. E aí, tibuf, você cai. Isso que é a hipotensão postural. Mas ela é acentuada quando você inicia, né, o tratamento. Aí depois que você volta, né, que você se habitua com aquele tratamento, né, a resposta postural já não é a mesma, e aí você consegue resistir. Ok? Bom, esses fármacos, os bloqueadores alfa, por promover essa vasodilatação e gerar essa queda de pressão rápida, né, o nosso organismo, o tratamento para quê? Você diz para hipotensão postural? Então, para hipotensão postural não existe, tá? A única coisa que você tem que fazer quando alguém tem essa queda de pressão, que é comum no verão, né, quando ele está muito quente, as pessoas podem ter, né? A pressão cai muito, você sente aquela tontura, né? A única coisa que tem que ser feito é deitar, ventilar bem, tá? E se estiver meio tonto ainda, ergue os membros inferiores, ergue as pernas, tá? Aí o sangue vai fluir mais para o seu cérebro. É só isso. Mas isso tende a regular rapidamente, tá? Então não é algo, assim, tão preocupante, ok? A preocupação é você ter isso na rua e cair, e no tombo você pode se machucar, entendeu? Então, percebeu alguma coisa, já senta, se encosta, né, para aliviar esse efeito, ok? Bom, por promover, então, esse bloqueador alfa, essa queda rápida de pressão, e eu já falei isso para vocês, o nosso organismo, ele é feito para ter a pressão. Então, quando a pressão perde pressão, ele trabalha rápido para tentar recuperar. E quando você bloqueia o alfa, o nosso organismo tenta recuperar a pressão. E ele pode tentar essa recuperação de duas formas. Tentando aumentar o trabalho cardíaco, que ele sabe se aumentar a força e frequência, você pode aumentar o débito, e aumentando o débito cardíaco, você aumenta a pressão. Uma outra forma que ele também tenta recuperar a pressão é provocando uma retenção de sódio e de água. Então, ele retém líquido, porque sabe se, né, reter líquido, o vaso fica mais cheio, aumenta o volume, aumenta a resistência, aumenta a pressão. Então, o nosso organismo tenta essas duas formas para recuperar. E aí, então,
muitas vezes, você precisa estar associando outros fármacos ao bloqueador alfa para não deixar que a pressão volte a aumentar. Então, era muito comum o uso do bloqueador alfa e associar um bloqueador beta, associar um diurético, e, em muitos casos, associar os dois ao mesmo tempo, bloqueador beta e diurético, para que o bloqueador alfa fizesse o efeito dele. Ok? Então, veja que é muito difícil, né, você controlar a pressão em monoterapia. Difícil. Hoje, até nós temos fármacos que controlam um pouco melhor, mas assim mesmo, você sempre está aí precisando associar. Ok? Muito bem. Esses bloqueadores alfa, gente, foram sendo estudados, né, foram sendo analisados, tal, e aí começaram a surgir outros fármacos, outras classes, melhor do que eles, mas foi obtido um dado interessante. Foi percebido num grupo de pacientes um certo efeito benéfico no uso desses bloqueadores alfa. Pacientes homens, especialmente acima de 60 anos, que começam a ter hipertrofia de próstata benigna, né? É comum a próstata aumentar, né? E a uretra passa dentro dela. A hora que ela aumenta, ela aperta a uretra e dificulta o ato de micção, de urinar. E foi percebido nesse grupo de pacientes com hipertrofia benigna, né, de próstata, que quando se usava o bloqueador alfa para hipertensão, melhorava os sintomas desse paciente. Ele melhorava. Ele passava a urinar melhor, então ele não retinha mais urina e não tinha tanta dificuldade. Opa, interessante isso. Aí começaram a estudar, e aí que perceberam o quê? Que na próstata, na camada muscular da próstata, também tem receptor alfa. E o alfa prostático é que leva à hipertrofia da próstata. E também tem receptor alfa no esfíncter urinário, e que o alfa faz a contração. Então, ao bloquear alfa, você relaxa o esfíncter e você relaxa a próstata. Você reverte a hipertrofia prostática, tá? E aí, então, você melhora a passagem de urina. Então, com essa descoberta, os bloqueadores alfa deixaram de ser utilizados praticamente na hipertensão. É usado aí, é a quinta, sexta droga para ser usado, mas eles passaram ser utilizado bastante na urologia. Então, hoje a gente usa muito esses bloqueadores alfa na urologia. Deixou de usar na cardio para passar a ser utilizado na urologia. Tanzulosima é um bloqueador alfa que é bastante utilizado hoje na urologia para essa hipertrofia benigna de próstata. Ok? Tudo bem, gente? Até aí? Tudo sim, professor. Muito bem. Então, esse é um caso. Existe o outro fármaco, uma outra classe que nós também já falamos, que são fármacos bloqueador de neurônio adrenérgico. Neurônio.
Eu não falei da metildopa com vocês ainda não, né? Eu fiquei só em diurético, foi? Acha que sim, Camila? Você não tem certeza? Não, né? Ah, bom. Gente, vocês lembram? E se não lembra, força a memória aí para lembrar. Aqui no nosso tronco encefálico, aonde começa o sistema simpático. Então, as fibras nervosas simpáticas, na altura do nosso tronco, né, tem a síntese de noradrenalina, né, é liberada e estimula, e aí esse estímulo vai para toda a nossa periferia. Muito bem. A metildopa é um fármaco antihipertensivo. A metildopa, se a gente voltar no tempo aí, 30 anos, 35 anos, tá? Vocês lembram disso? Lembra, né? 30 anos atrás, né? A metildopa era, assim, um carro-chefe. Lembra, né, Gabriela? Era o carro-chefe, tá, de fármaco antihipertensivo. Era muito utilizado, né? Mais uma vez eu falo, por quê? Porque não se tinha outras opções, né? Então eu usava muito ela. E a metildopa, gente, é um fármaco que você toma ela, oral, e ela vai chegar até o nosso tronco encefálico. Ela entra dentro do neurônio adrenérgico e começa a interferir na síntese de noradrenalina. E essa interferência dela na síntese de nora não deixa que ocorra a formação de dopamina e nem de noradrenalina. Forma uma outra substância. No lugar da dopamina, forma uma substância chamada alfa-metildopamina. E depois forma o alfa-metilnoradrenalina. E é formado como sendo a nora, só que não é o alfa-metilnora. E toda vez que ocorra o estímulo simpático, essa vesícula é lançada para a sinapse, né? Como sendo a sinapse, como sendo a vesícula de nora, só que não é o alfa-metilnora. E daí? O que tem isso a ver? O que tem a ver é que esse alfa-metilnora, que é liberado como sendo a nora, na hora de se ligar aos receptores pós, ele é muito mais fraco que a noradrenalina. Ele não tem a potência da nora. Então, o estímulo simpático para a periferia já diminui muito, porque ele é fraco. E como não bastasse isso, ele faz uma outra coisa. Ele é mais forte em estimular o alfa pré-sináptico. Então, ele é fraco em estimular os receptores pós, mas ele é forte em estimular o receptor alfa pré. Alguém lembra o que o alfa pré-sináptico faz? Alguém lembra? Alguém lembra o que o alfa pré-sináptico faz? Quem lembrar vai ganhar um presente.
Vocês não gostam de presente, né? Eu estou vendo. Bom, já que ninguém se arrisca, alfa-pré. Posso arriscar? Pode. Acho que eles regulam alguma coisa, não é? Quem está falando? Não é a Gabriele, é? Não, é a Giovanna Midori. Giovana. A Gabriele falou aí alguma coisa bem parecida. Foi a Gabriele? Foi. Foi? Foi. Você está vendo aí, Giovana? Tô sim. Então, só que é ao contrário, Gabriela, tá? O alfa-pré, tá? Ele não aumenta a produção, ao contrário, o alfa diminui. Então, ao estimular o alfa-pré, quem faz isso aqui é o beta-pré, tá? O beta aumenta, alfa diminui. Então, a metildopa, ao estimular o alfa-pré, diminui ainda mais a liberação de nora. Quer dizer, esse paciente ele já está com pouca nora porque está formando o alfa-metilnora, não é isso? Então, a atividade já diminuiu. E quando ele começa a estimular o alfa-pré, vai diminuir mais ainda a liberação de nora. Então, você acaba tendo um bloqueio a nível de tronco. Gente, até que a classe desse fármaco a gente chama de bloqueador de neurônio adrenérgico, porque ele bloqueia o neurônio através da redução, né, de síntese de nora. Ok? E aí, então, você acaba tendo uma redução de toda a atividade simpática periférica. Você acaba tendo menor atividade cardíaca, menor vasoconstricção, menor liberação de renina, e aí, então, com tudo isso, a pressão cede, a pressão cai. Certo? Reduz a pressão? Reduz a pressão. Só que a metildopa, tá, ela promove alguns efeitos adversos. Aquele mesmo efeito que nós falamos do prazosin, do bloqueador alfa, o bloqueador de neurônio também faz, que é a hipotensão postural. Porque ela está diminuindo toda a atividade simpática. Então, se você tem a diminuição da atividade simpática, você vai ter também diminuição da atividade de vasoconstricção das carótidas, tá? Então, a gente até aconselha, tá? O paciente que estiver fazendo uso de metildopa, se ele estiver deitado, ele não pode levantar rápido. Não pode. Por quê? Porque ele vai ter a hipotensão e ele cai. Então, a gente sempre fala, primeiro senta na cama, espera um pouquinho e levanta devagar com apoio, para não cair. Certo? Isso é norma. Tem que ser avisado, instruído, tá? Porque senão ele cai. E normalmente é uma pessoa de idade, cai e pode fraturar. Ok? Então, essa hipotensão postural pode dar. Outra coisa. A metildopa também leva a um mecanismo compensatório de retenção hídrica. Também vai desenvolver retenção de sódio e água. Então, normalmente, quando se usa a metildopa, você acaba tendo que associar também diurético para compensar essa retenção hídrica. Ok? Muito bem.
A metildopa, gente, ela, sim, mesmo tá, com a diminuição de renina, você ainda pode ter a retenção hídrica, tá? Muitos pacientes precisam da associação com o diurético, mesmo assim. Uma outra coisa. A metildopa, ela pode promover, tá, efeitos parkinsonianos. Veja, são efeitos parkinsonianos. Não é Parkinson, tá? Não é Parkinson, mas é o efeito que o Parkinson provoca. Mas se você diminuir a dose ou suspender o medicamento, isso se torna reversível, e tudo bem. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho por que desse efeito parkinsoniano. Quem pode falar? Vale chutar também, tá, gente? Não se preocupa com isso. Está aqui para discutir. Alguém pode me dizer o porquê do efeito parkinsoniano? Ninguém vai falar nada. Posso esperar aqui até amanhã que ninguém fala nada, né? O que leva ao Parkinson? O que é Parkinson? O que é Parkinson? Ninguém vai falar o que é Parkinson? O Parkinson. Seria uma doença que causa degeneração dos nervos. O Parkinson é uma degeneração de filamentos, né, dopaminérgicos. Então, o Parkinson é uma falta de dopamina, certo? De dopamina. E por que a metildopa leva a Parkinson, a efeito parkinsoniano? Porque, lembra que eu falei que a metildopa interfere na síntese de dopamina? Não forma a dopamina, e sim alfa-metildopamina, que é diferente da dopamina. Então, por essa interferência de síntese de dopamina, é que alguns pacientes podem ter os sinais parkinsonianos, tá? Tremores, rigidez muscular. Outra coisa, a metildopa também aumenta a prolactina. Por quê? Na hipófise, nós temos receptores, a dopamina, no caso o D2, que inibe a liberação de prolactina. Inibe. Então, a dopamina é uma inibitória sobre a liberação de prolactina. Quando você usa a metildopa, que você diminui a dopamina, automaticamente você perde a inibição à prolactina. E aí você tem um aumento da prolactina. Ok? E esse aumento de prolactina pode te levar a galactorreia, aumento da secreção de leite, e a ginecomastia. A ginecomastia, que é o aumento do volume das mamas, né? E isso dá em homem, dá em mulher, dá em tudo, certo? Então, o aumento da prolactina leva a galactorreia e a ginecomastia.
ok? Mas são efeitos que você consegue controlar, né? Tudo bem. Agora, tem 2 efeitos perigosos que precisa de um controle bioquímico, né? Porque se você perceber qualquer alteração, você precisa suspender o uso imediatamente, que é hepatotoxicidade. A metidopa pode levar a uma hepatotoxicidade e pode também levar a uma anemia hemolítica. Então, são 2 coisas perigosas e que precisam ser acompanhadas, serem vistas para diagnosticar o quanto antes é possível, para suspender o medicamento. Ok? Tudo bem, gente? Até aí. Tudo sim, professor. Professor, poderia só falar desse efeito parkinsoniano novamente, por favor? Parkinsoniano? É. O que desencadeia os efeitos parkinsonianos é a falta de dopamina, né? Numa área específica que nós temos, chamada zona nigroestriatal, que controla toda a parte motora. A dopamina lá é importante para relaxar, para inibir a excitabilidade da parte motora. Quando você perde a dopamina nessa área, você perde, então, a inibição e você passa a ter a prevalência de excitação. E aí você começa a ter o tremor e a rigidez muscular. Então, isso é o efeito parkinsoniano, a gente chama também de efeito extrapiramidal, né? Que é provocado pela baixa dopamina. Muito bem. A metildopa, lembra que eu falei que ela entra no nosso tronco encefálico e ela vai interferir na síntese de noradrenalina. Só que para você ter a síntese de nora, você passa primeiro pela síntese de dopamina. Primeiro forma a dopa e depois você tem a formação de nora. Tá? Então, como ela interfere nessa síntese, ela não deixa ter a síntese de dopamina. Você tem, no lugar de dopamina, a síntese de alfa-metildopamina, que é uma outra substância muito mais fraca que a dopamina. Por isso que você tem, alguns pacientes sentem mais isso, outros menos. Mas os pacientes que sentem mais, então essa falta de dopamina que é percebido e começa a dar esses efeitos parkinsonianos. Não sei se foi claro. Muito bem. Imagino. Então, não tem uma faixa etária específica. Apesar que quem usava esses fármacos, que usa, né, são pacientes hipertensos, então já tinham uma certa idade, normalmente já haviam passado dos 50 anos, tá? Mas não conheço especificamente uma faixa etária para ter mais esse tipo de efeito. Se é percebido, suspende rapidamente. A metidopa, então, ela foi muito utilizada, muito mesmo. Aí depois, com a comercialização de outras classes, né, foi melhorando muito o tratamento, ela foi deixando de ser utilizada. Mas a metidopa, hoje ainda, a gente usa ela, é uma das drogas preferenciais, hoje, na hipertensão gestacional. Na hipertensão da gestante,
ainda se usa a metildopa. Ela é a preferida. E por que se prefere a metildopa na hipertensão gestacional? Pela segurança que ela provoca. A gente já conhece a segurança dela, tanto para a mãe quanto para o feto. E por quê? Porque esses fármacos mais novos hoje, que a gente vai falar deles, os IECAs, os BRA, né, são todos teratogênicos. Não pode ser usado na gestação de forma alguma. Então, hipertensão é gestacional, tá? É a metildopa, é um dos fármacos preferenciais. Tudo bem, gente? Beleza, até aí? Sim, professor. Tem um outro fármaco que é da mesma linha da metildopa, só não mexe com a síntese de nora e nem com dopa, mas é um fármaco que também age a nível de tronco encefálico e é estimulante de alfa-pré-sináptico. É um agonista de alfa-2 pré-sináptico. É a clonidina. E a clonidina é usada em dose muito baixa, né, e ela tem também esse efeito anti-hipertensivo. E tanto a clonidina quanto a metildopa, gente, que eu esqueci de falar da metildopa, vou aproveitar para falar agora. Tanto a clonidina quanto a metildopa, quando elas geram esse bloqueio a nível central, né, que diminui essa atividade simpática central, acabam bloqueando alguns centros nervosos. E entre eles, o bloqueio de um centro da vigília acaba sendo bloqueado. E se bloqueia o centro da vigília, o indivíduo passa a ter o quê? Sedação, sonolência, moleza, porque ele perde o estado de vigiar, né? Então, é comum, principalmente no início do tratamento, tanto com a metildopa quanto a clonidina, o paciente sentir essa sedação, esse sono, esse cansaço, e que muitas vezes é confundido, e o paciente se confunde e acaba suspendendo o tratamento ou modificando a dose, o que pode ser muito prejudicial. Por que isso acontece no início? Porque com o tempo você acaba tendo a acomodação fisiológica. É a mesma coisa que você tomar um antialérgico. Tem aí, vamos supor, um antialérgico que dá bastante sono, o Polaramine, né? Você toma o Polaramine, você dá uma moleza, dá um sono, né? Mas isso, o quê? Se você tiver que tomar ele por alguns dias, você vai ver que o primeiro dia é bem forte, o segundo quase igual, aí depois do terceiro, quarto dia, você vai que vai diminuindo aquele efeito de sonolência. Por quê? Porque o nosso organismo vai se adaptando, tá? Ele começa a reagir contra aquele efeito. Isso tudo é explicado através de receptores, tá? Bom, então, a metildopa e a clonidina gera esse mesmo tipo de efeito, sedação. E o paciente, ele se confunde, ele acha que ele está sentindo essa moleza porque a pressão dele caiu, a pressão está baixa. Ah, não, eu não vou tomar mais esse remédio, não, eu me sinto mal, a pressão cai muito, eu não consigo andar, não consigo ter ânimo, só tenho sono. E aí, por conta própria, às vezes ele acaba fazendo
é besteira. Então, também é outra informação que precisa ser dada, né? Precisa orientar esse paciente. O senhor vai sentir isso, mas persiste, não pare o tratamento, porque isso daí será revertido, isso aí vai amenizar em alguns dias, ok? Então, a clonidina praticamente faz a mesma coisa. Só que foram percebendo, começaram a usar a clonidina intravascular, né, para ter um efeito melhor, tal. E aí foram percebendo que ela tinha outro tipo de efeito, a clonidina. Descobriram que a clonidina, ela potencializa a ação analgésica, principalmente dos opioides. E quando descobriram isso, né, eles começaram a utilizar a clonidina em aplicação intratecal, usar junto com a RAC, com a Apério, né, junto com os analgésicos opioides. E aí você percebe que tem um efeito potencializador muito bom da analgesia. Você potencializa a analgesia. E isso é bom do ponto de vista farmacológico, porque você pode reduzir a dose dos opioides, né? Reduzindo a dose dos opioides, você reduz também os efeitos adversos. Certo? Então, a clonidina, hoje, também como antihipertensiva, praticamente vai ser difícil a gente ver o uso dela, tá? Muito difícil. Mas vocês que vão estar dentro de hospitais, então, ela já foi utilizada também como preventivo de crises de enxaqueca, a clonidina, tá? Ela foi utilizada. Não sei como está sendo hoje, porque hoje está sendo utilizado mais o propanolol, que a gente vai falar já dele, para crises de enxaqueca. Tá? Mas a clonidina, vocês vão ver isso principalmente em cirurgia, que os anestesistas vão utilizar a clonidina. Tá? Isso aí é uma coisa que vocês vão perceber. Ok? Oi. Tá, Marcelino? Um minutinho só, gente. Desculpa, gente. Então, problemas. Então, a clonidina, como eu disse, você vai ver o uso dela em ambiente hospitalar. Ok? Muito bem. Alguma dúvida, gente, até aqui? Beleza. Uma outra classe bloqueadora também de receptor são os bloqueadores beta, né?
Bloqueador beta a gente usa muito, e usa isso bastante até hoje, a gente usa muito eles, né? E bloqueador beta, nós temos os bloqueadores inespecíficos e os específicos ou seletivos. Bom, se é inespecífico ou não seletivo, ele bloqueia o quê? Ele bloqueia todos os betas. Beta 1, beta 2, beta 3. E quando eu falo que é um beta seletivo, ele vai bloquear qual deles? Vai bloquear o beta 1. Só tem interesse clínico no bloqueio de beta 1. Então, eu tenho alguns fármacos seletivos para beta 1 e alguns que não são seletivos. Propanolol é um fármaco não seletivo, ele bloqueia todos os betas, né? E o seletivo atenolol é um seletivo para beta 1, e metoprolol, que é bastante utilizado hoje, metoprolol, também é um seletivo para beta 1. Esses seletivos, vocês vão ouvir muito, os médicos, eles adoram chamar esses fármacos seletivos de beta 1 de cardioseletivo. Ah, passa aí um bloqueador, é cardioseletivo. Por que cardioseletivo? Porque está bloqueando o beta 1. Mas não quer dizer que ele está bloqueando só o beta 1 do coração. Não, ele está bloqueando todos. Aonde houver beta 1, ele vai estar bloqueando. Então, o nome certo, correto, é um bloqueador beta inespecífico. Mas vocês vão ver que vão chamar de cardioseletivo. É a mesma coisa. Ok? Bom, o que justifica um fármaco bloqueador beta, né? Bloqueador beta na hipertensão? O que justifica o uso dele na hipertensão? Então, nós temos 4 mecanismos que justifica a utilização de um bloqueador beta no tratamento antihipertensivo. Primeiro mecanismo. Primeiro, bloqueio de beta 1 no coração. Bom, se eu bloquear o beta 1 cardíaco, eu vou diminuir a força e a frequência. Reduzindo força e frequência, eu vou reduzir volume de ejeção. Eu vou reduzir meu débito. E se eu reduzo o débito, eu reduzo a pressão arterial. Ok? Então, esse é o primeiro mecanismo que justifica ele como antihipertensivo. Bloqueio de beta 1. Segundo, o mecanismo que justifica a ação antihipertensiva. Bloqueio de beta 1 no aparelho justaglomerular. O que eu vou bloquear aí, gente? Renina, muito bem. Renina. Se eu bloquear o beta 1 no justaglomerular, eu vou diminuir renina. Diminuindo renina, eu estou diminuindo angiotensina 1, que por sua vez eu estou reduzindo angiotensina 2, que por sua vez eu vou estar reduzindo aldosterona. Então, se eu reduzir angiotensina 2, a angio 2 é uma vasoconstrictora. Se eu reduzir ela, eu vou ter vasodilatação, a pressão cai. E reduzindo a aldosterona faz o quê? Retém sódio e água. Eu reduzindo ela, eu estou retendo menos líquido, estou eliminando mais líquido. Efeito antihipertensivo. Então, esses dois
mecanismos são importantes. Bloqueio de beta 1 cardíaco e bloqueio de beta 1 justa glomerular. Entendido esses dois mecanismos, gente? Beleza. Terceiro mecanismo antihipertensivo dos bloqueadores beta. Os bloqueadores betas, se veja bem, agora já entram os inespecíficos, tipo o propanolol. Até aí, nesses dois primeiros, todos eles fazem isso, tanto o seletivo quanto o não seletivo. O terceiro mecanismo é mais para o não seletivo. Como vai bloquear todos os beta, você acaba também bloqueando o beta pré-sináptico. Beta pré. Ao bloquear o beta pré, o que vai acontecer? Vai sobressair alfa pré. E nós já vimos hoje o que o alfa pré faz. Ao sobressair alfa pré, eu vou ter uma redução de noradrenalina. Reduzindo noradrenalina em todas as sinapses, eu vou diminuir o efeito pós-sináptico. Lembrando que eu estou usando um bloqueador beta inespecífico, eu estou bloqueando todos os betas. Então, eu reduzi nora, ao agir no pós, todos os beta pós já estão bloqueados. Mas o alfa não. Mas se eu estou reduzindo nora, eu vou reduzir também a ligação de nora ao alfa pós. Então, eu vou ter também uma diminuição da ação do alfa pós. E eu vou ter vasodilatação. Perguntas? Professor, fala novamente essa parte, por favor. Vamos lá. Ao bloquear o beta pré, o que ele faz? Ele aumenta a nora. Se eu estou bloqueando ele, vai sobressair o alfa pré. E o alfa pré diminui noradrenalina para a sinapse. Ele diminui. Então, eu passo a ter menor oferta de noradrenalina em todas as sinapses. Em todas. Aonde tem beta e aonde tem alfa. Então, essa redução de nora na sinapse acaba reduzindo o estímulo de alfa. E como alfa faz vasoconstricção e eu estou diminuindo o estímulo nele, eu vou ter vasodilatação. Ainda tem dúvida, gente? É só perguntar, por favor. Tudo bem, gente? Até aí? Então, esse é o terceiro mecanismo que justifica o bloqueador beta como antihipertensivo. Quarto e último mecanismo. Foi descoberto que toda vez que você tem um bloqueio beta, você acaba aumentando a síntese, a liberação de prostaglandinas, principalmente a nível renal. Então, você aumenta as prostas
prostaglandinas. As prostaglandinas são substâncias vasodilatadoras. Então, vão dilatar os nossos vasos e, a nível renal, vai dilatar os vasos, aumentar a perfusão renal, aumentar o fluxo, aumentar a filtração, aumentar a excreção. Então, você acaba tendo aí, além da vasodilatação, um efeito aí anti-hipertensivo. Por diminuir, né? Diminuir não, por aumentar a excreção de líquidos. Gente, só um minutinho. Desculpa, gente. Então, ao bloquear beta, aumentando as prostaglandinas, você tem vasodilatação e principalmente a nível renal, aumentando a perfusão renal. E aí você acaba tendo um fluxo aumentado, que aumenta a filtração e aumenta a excreção. Tudo bem, gente? Entendido esses 4 mecanismos antihipertensivos, gente? O beta-bloqueador? Muito bem. Gente, os beta-bloqueadores, a gente tem que tomar um certo cuidado no uso deles, principalmente em paciente asmático, não é isso? Por quê? Porque o asmático, ele precisa de beta-2 a nível brônquico, né, para provocar dilatação. Então, se eu bloquear esse beta-2, eu posso entrar em broncoconstricção e o paciente entrar em crise de asma. Então, em paciente asmático, a gente não deve utilizar o bloqueador beta inespecífico. Devemos utilizar o específico, o seletivo para beta-1. Mas tem que tomar cuidado também com a dose. Não posso usar uma dose alta, porque senão ele deixa a seletividade. Ele perde a seletividade e pode agir também em beta-2. Mas quando você usa esse cardioseletivo, né, em dose terapêutica, tá, dificilmente você vai ter problemas respiratórios. Ok? Tudo bem? Mas é um cuidado que precisa ser visto. Outra coisa. O bloqueador beta, os bloqueadores betas, eles são muito utilizados, né? Tem uma infinidade de uso para eles, que não vem ao caso agora, porque a nossa aula não é de bloqueador beta. A nossa aula é de antihipertensivo, né? Mas você vê o bloqueador beta utilizando em paciente infartado, até em paciente com insuficiência cardíaca, angina, né? Você usa um bloqueador beta. Todo paciente infartado, ele precisa usar um bloqueador beta, né, para evitar o excesso de trabalho cardíaco. Você precisa poupar o coração. E o propanolol, que é um bloqueador beta inespecífico, ele também entra em várias outras indicações, né? Ele pode ser utilizado, como eu já disse hoje, na prevenção de crises de enxaqueca. Muitos neurologistas usam
o propanolol como meio de evitar essas crises, né? E tem funcionado, tá, gente? Funciona. Ele é usado também, de uma certa forma, como ansiolítico, né? Principalmente naquele tipo de ansiedade pré-alguma coisa, né? Pré-prova, pré-exposição em público, pré-concurso, né? As pessoas ficam muito, muito ansiosas, aquele aperto no peito, né? O coração começa a aumentar a frequência, você começa a tremer e tal. Então, o propanolol, ele funciona muito bem para isso daí. Basta o paciente não ter bronquite, não ter asma. Ok? Mas o que interessa para nós aqui, do bloqueador beta, é a ação dele anti-hipertensiva. Ok, gente? Tudo bem? Entendido até aí, gente? Se está tudo certo, nós terminamos a aula aqui, gente. Os bloqueadores beta. Beleza?